Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é 3 fundos imobiliários que eu colocaria na minha carteira. Alguns eu até tenho, outro eu tenho na carteira secundária e um eu já tive, mas no momento eu ainda não tenho. Mas vamos lá para o vídeo. O primeiro vídeo, lembrando que não é em questão de ordem, do melhor para o pior, nem do pior para o maior. É apenas aleatório a sequência. Primeiro é o GGRC11, um fundo base 10, que no caso os 3 serão base 10, tá? Ele tá com a cota, hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo, de R$ 9,99, um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,96%, então quase 1% ao mês, tá com um PVP levemente descontado de 0,90 e tem uma liquidez diária de 4,6 milhões. Ele teve a variação dos últimos 12 meses de 8% positiva ou 74 centavos. Aqui a distribuição nos seus últimos 12 meses, cerca de R$ 1,20, cerca de 12%, ou seja, ele vem mantendo 10 centavos praticamente o ano todo. Nós vamos ver na só DRE ali rapidinho depois, que isso é decorrente que ele está usando reserva. Aqui tem seu valor patrimonial por cota de R$ 11,04 ou 1,6 bilhões de patrimônio. Ele está com emissão de cota aberta, então provavelmente ele deva chegar, se não chegar a 2 bi de patrimônio, vai chegar bem perto. Tem 1,40% de vacância no seu último rendimento. Foi pago no dia 8/10, cerca de 10 centavos. Tem cerca de 190 mil cotistas. Vamos lá ver sua DRE, para o vídeo não ficar muito longo. Referente a setembro, ele teve uma receita total de 17,2 milhões, teve um total de despesas de 3,9 milhões, isso deu um resultado caixa de 13,3 milhões. E ele distribuiu 15,2 milhões, então ele distribuiu 1.900.000 de reserva de caixa. Isso aí ele está distribuindo até o final do ano, seu guinda-se já está previsto para 10 centavos. E depois que terminar essa subscrição de cota, ele vai integralizar mais fundos mais ativos para os fundos e vamos ter uma melhor ideia de como ele vai ficar. Lembrando que até o final de semana eu devo trazer mais um vídeo do GGRC, só que dessa vez analisando o seu relatório gerencial de setembro. Ele tem a distribuição de receita por carteira. Seus dois principais é a Ambev com 14,36% e Americanas 13,68%. Esse daqui, acredito eu, que é um dos motivos dele estar tão descontado. E no final do ano ele projeta diminuir sua exposição de Ambev de 14% para 13% e de Americanas de 13% para 12%. Aqui a estrutura do seu portfólio é outra coisa que acredito que o mercado penaliza o GGRC. A sua exposição a imóveis industrial, cerca de 20% do portfólio. E depois dessa emissão também, acredito eu, que deva diminuir também sua exposição industrial, porque ele está trazendo bastante ativo de logístico no portfólio. Tá quase 60% aqui. Seus contratos são 85% atípico e 15% típico. Então, esse foi o GGRC, o primeiro fundo analisado aqui. Lembrando que eu vou trazer um relatório gerencial detalhado de todos os fundos que está aqui. O próximo é o POR 11. Ele está com preço atual de R$ 7,99, com dividend yield de 13,72%, seu PVP de 0,84% e sua liquidez de 912 mil diária. Ele teve um retorno aqui dos últimos 12 meses de 13,79% ou R$ 1,10 por cota. Ele tem um patrimonial de R$ 9,56, está com a vacância zerada e o seu último dividendo, pago no dia 7/10, foi de 10 centavos por cota. Então, ele vem pagando bem mais do que 1% ao mês. E vamos dar uma olhada na sua DRE também. Aqui a DRE é referente a agosto, então tá um pouco atrasado. Puxão de orelha da Pord. Então, assim que saiu de setembro, eu vou trazer o relatório referente a setembro. Ele teve uma receita com total de ativo de 3,5 milhões. Teve mais 943 mil com receita financeira. E despesa do fundo deu 625 mil. Dando um resultado total de 3,8 milhões e ele distribuiu 3,5 milhões, ou seja, diferente do GGRC, ele, pelo menos no mês passado, ele teve um resultado maior do que o resultado distribuído. Aqui ele traz no acumulado 2025, então vamos dar uma conferida. Ele teve cerca de 28 de resultado total e distribuiu 27.
Então, realmente, esse ano, 2025, ele vem distribuindo menos do que o gerado. Então, ele está aumentando suas reservas. Aqui são seus ativos em carteira. Ponto de atenção aqui são esses três primeiros. Ó, os três primeiros acima de 5%, então isso daqui tem que levar em consideração. Ele é um pouquinho mais concentrado, vou comparar com os fundos de papel da bolsa. Alguns deles, os mais conhecidos, os maiores. Ele também é indexado majoritariamente a CDI, tá? Aqui a sua tipologia de operação, ele tem 23% do seu PL em caixa. Isso daqui pode ser um motivo que ele está apanhando também do mercado. Porque se você for deixar 20% em caixa, é mais fácil você deixar na renda fixa, né? Pelo menos não está correndo o risco da renda variável. Mas, estratégia da gestão, aí cabe a você decidir se é bom ou não. Ele tem cerca de 33% em CRI corporativo de série única e tem 10% em fundos imobiliários também. E tem investimento direto em debêntures também. Seu segmento é 25% renda urbana, 17% MCMV e 13% tanto residencial quanto residencial e comercial. Ele ainda também é um pouco concentrado em residencial, que é cerca de 94% do seu portfólio. Seus CRIs pulverizados, que representam 34% da carteira. Então, Ford, ele é fundo de papel, base 10, com desconto de 16%, indexado na sua maioria a CDI. Ponto de atenção, ele é um pouquinho mais concentrado, tem mais de 20% do seu PL em carteira, em caixa. Então, querendo ou não, ele ainda é um fundo certamente pequeno. Ele tem apenas 356 milhões de patrimônio líquido. Se for comparar com os outros fundos da bolsa de papel, ele é um fundo pequeno ainda. Então, isso deve se levar em consideração na hora dos seus estudos. E o próximo é o Mana 11, um hedge fund com preço atual de R$ 8,72, com dividend yield. É o que mais está pagando dividend yield. 14,68%. É um PVP de 0,94, então está menos descontado também. E uma liquidez diária de 1,1 milhões. Como podemos ver, seu rendimento dos últimos 12 meses deu 14,68%, R$ 1,28. E no último mês deu um dividendo de 1,26, quase 1,30 de rendimento nesse mês de agora. Cerca de 11 centavos por cota. Aqui a distribuição do portfólio, cerca de 68% CRI, 4,2% ações, 20% fundo imobiliário. Aqui ele tem ações de sociedades, que é 4%, e tem ações também, que é 1,88%. Tem 3% em caixa, tem linhas de créditos imobiliários também, cerca de 2,57%. Então, como podemos ver, ele é um hedge fund que investe em tudo que pode investir. Pô, isso é bom ou é ruim? Cabe a você decidir. Ele também é um pouquinho menor. Ele tem apenas 347 milhões de patrimônio líquido e sua cota patrimonial é R$ 9,27. Ele tem 0% de vacância. O seu último rendimento pago foi no dia 19/9, cerca de 11 centavos por cota. Ele tem cerca de 28 mil cotistas. Vamos dar uma olhada lá no seu relatório. Aqui é a sua carteira de ativos. Esse daqui, o relatório também é referente a agosto, então quando saiu de setembro, eu também trago vídeo no canal. Deixa aí no comentário qual desses três você quer o vídeo primeiro. E aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, pois estou com uma meta ousada de chegar a 5 mil inscritos até o final do ano e conto com a sua ajuda. Aqui é só DRE, referente a agosto, ele teve a receita de 4,1 milhões, desses 3,5 milhões foi de receitas de operações estruturadas. Teve a receita com fundos imobiliários de 548 mil e a receita do livro de ações de 11.400. E o caixa remunerou 109 mil reais. Também teve a despesa de 324 mil, dando um resultado operacional de 3,8 milhões, cerca de 10 centavos por cota. E ele distribuiu 11 centavos por cota, ou seja, usou reserva de caixa. E essa reserva provavelmente foi adquirida no mês de abril e maio, porque você pode ver 15 centavos de abril e 12 centavos em maio. Então por isso que ele está queimando reserva. Ele não está conseguindo manter em 11 centavos. E o seu guinda é de 10 a 12 centavos por cota. Então ele está no meio termo, nem na parte inferior, nem na banda superior do Guindas. Bom, esse foi mais um vídeo do JMB Invest. Deixa aí nos comentários se você já conhecia
esses 3 fundos imobiliários, se não conhecia. Bom, na minha opinião, primeiro, GGRC, fundo de logística, descontado devido estar sendo penalizado pelos seus imóveis industriais. Tem o risco de Americanas também, porque, querendo ou não, é um inquilino um pouco mais arriscado e é o seu segundo maior inquilino da carteira. Então, por isso que ele está sofrendo bastante. Mas, na minha opinião, um ótimo fundo. Tenho na carteira. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Tem apenas um caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. O próximo, PORD 11. Fundo de papel, predominantemente indexado a CDI, pagando muito bem. Pagando muito mesmo. Aqui quase todos. O GGRC também está pagando 1% ao mês. Porque a cota 9,99 está pagando 10 centavos, então 1% ao mês. Todos estão pagando acima de 1% ao mês. Alguns têm mais risco, outros têm menos. Mas em ponto de levar em consideração no PORD, principalmente de atenção, ele é um fundo relativamente menor. Um pouquinho mais de concentração na sua carteira, pelo fato dele ser menor. E tem muito dinheiro em caixa. Ele poderia, apesar do CDI estar muito alto, mas ele poderia dar um destino melhor para esse dinheiro de caixa. O terceiro, Mana 11, Hedge Fund. Os 3 é base 10. É o que mais está pagando, mais de 14% ao ano, quase 1,30% ao mês. Um ótimo fundo, leva em consideração, ele é Hedge Fund, então ele é um fundo um pouquinho mais complicado na hora de se analisar, mas com calma e muita sabedoria, você consegue analisar. Então esse foi os 3 fundos imobiliários, praticamente base 10 desse vídeo. Muito obrigado, que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueçam, Jesus te ama e eu também. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.